chora quando a cruz fica pesada. Cada passo que nós damos fica marcas na estrada. O momento está chegando, Jesus Cristo está voltando, e para o céu eu vou voar. O céu vai se abrir, a igreja subir cantando. A prova passou e a luta findou. Vai voando, vai voando, voando, vai voando. Mas o céu vai se abrir, a igreja subir cantando. A prova passou e a luta findou. Vai voando, vai voando, voando, vai voando. Sei que às vezes a gente chora quando a cruz fica pesada. Cada passo que nós damos fica marcas na estrada. O momento está chegando, Jesus Cristo está voltando, e para o céu eu vou voar. O céu vai se abrir, a igreja subir cantando. A prova passou e a luta findou. Vai voando, vai voando, voando, vai voando. Mas o céu vai se abrir, a igreja subir cantando. A prova passou e a luta findou. Vai voando, vai voando, voando, vai voando, vai voando, voando, vai voando, vai voando, voando, vai voando. Já ouviu falar que o choro dura uma noite e a alegria vem no amanhã? Já ouviu dizer que o justo não mendiga o pão, nem lhe falta forças pra vencer? Já ouviu dizer, talvez você pode até pensar que não existe esperança, ainda tem um pranto em cada amanhecer, e a semente que plantou ainda não nasceu, e o pranto ainda está nos olhos seus. Passa o dia, vem a noite, passa semanas e meses, tudo está na mesma situação. Mas ouça agora o que Deus manda dizer: não desista, Ele te ama e não vai te esquecer. O que passa em sua vida sabe muito bem, mas te enche de poder pra você vencer. Use agora a sua fé e você vai ver as muralhas irem ao chão e o mar se
Alto lá! Converte TV e Rádio apresenta programa Missão Transformadora com o missionário Jorge dos Santos. Apoio Projeto Resgate. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Estamos iniciando aqui mais um programa Missão Transformadora. Espaço aqui para reflexão sobre a missão de Deus e sobre como podemos ser participantes de Deus na manifestação do seu reino, na proclamação da justiça e na proclamação dos valores do reino de Deus. Hoje nós estaremos abordando o tema sobre aborto, né? E teremos aqui conosco o José Paulo, né? Ele tem formação na área de Direito, é procurador do Estado e estará aqui nos ajudando a refletir melhor sobre esse tema e sobre também as propostas que existem no Brasil, né, com relação à questão da legalização do aborto para além do que já está legalizado, né? Então seja bem-vindo ao nosso programa, José Paulo. Muito obrigado. É um prazer tê-lo conosco, certo? Prazer é meu. E eu queria que, já começando aqui a sua participação, né? O que é o aborto propriamente dito, e tanto do ponto de vista do que a lei já hoje preconiza, certo? E do ponto de vista do que se quer que aconteça, né? São duas abordagens distintas. Pois não. Bom dia, um prazer estar aqui. O aborto, ele significa a eliminação da vida humana intrauterina. Então, fala-se muito em liberdade, em direito sexual e reprodutivo, para tentar obscurecer o fenômeno que, na verdade, é a eliminação de uma vida humana. Então, no Brasil, o aborto ele é sempre crime, embora o Código Penal traga duas situações em que, embora criminoso, o aborto não é punido. Naquelas hipóteses em que a gestação ela decorre de uma violência sexual, especificamente do estupro, e naquelas em que a gestação poderia gerar risco para a vida da mãe. Além dessas duas que já estavam no Código Penal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nas hipóteses em que o feto ele é anencéfalo, por ele não ter uma viabilidade extrauterina, também não haveria punição para quem praticasse o aborto nessa circunstância. Então, o aborto é sempre a eliminação da vida humana, porque, evidentemente, o que uma mulher carrega no seu ventre é uma vida humana, é vida e é vida humana. Então, ela é a eliminação da vida humana, e o que se pretende hoje é estabelecer um direito para a mulher de que ela elimine essa vida humana até a 12ª semana gestacional, independentemente de qualquer motivo. Seria, portanto, uma ampliação bastante grande do que hoje se prevê como abortamento não punível. Repito, né? O aborto é sempre crime. Com relação à questão do aborto ser sempre crime, e também quando você está falando da 12ª semana, é isso? Exatamente. Como é que seria, em que estágio estaria a vida já dentro dessa 12ª semana? Na 12ª semana a vida já está toda formada, né? Na verdade, a vida ela inicia quando da concepção. No momento em que a criança é concebida, ali tudo que ela será no futuro já está, né? Já está ali tudo que ela será no futuro. A definição quanto à cor de cabelo, de olhos, propensão à obesidade, tudo já está ali. E, logicamente, nós, seres humanos, somos seres em permanente evolução, né? Então, a cada instante nós somos diferentes um pouquinho do que fomos no instante anterior. Logicamente que na 12ª semana nós somos diferentes do que seremos com 40, 50 ou 60 anos, mas isso não nos retira a humanidade. Nesse período gestacional já há uma criancinha com aquele aspecto humano, né, com aquele aspecto que nós identificamos como sendo um aspecto humano, com as mãozinhas formadas, com os pezinhos formados, né, com a cabecinha separada, os olhinhos, a boca, as unhas já começam a crescer. O coração, enfim, o coração já bate desde praticamente a 18º dia, né, o coração batendo a todo vapor. Então, indiscutivelmente é um ser humano. Basta acompanhar uma ultrassonografia, né, para quem já foi mãe, para quem já foi pai e já teve essa experiência, né, fantástica, de olhar para aquela telinha ali e ver a criança se mexendo, né, reagindo aos sons que são externos. Enfim, é uma beleza difícil de se expor em palavras.
mas indiscutivelmente é uma vida, né? Uma vida plena ali dentro. Como é que acontece essa legislação sobre aborto em outros países e a experiência que outros países já tiveram com relação à prática do aborto, enfim? Bom, o mundo ele é bastante dividido nesse aspecto. Então, há países em que o abortamento é completamente descriminalizado, inclusive até o final da gestação, né? A definição para o que seja melhor dizendo, o valor que se dá à vida, ele depende do local. Então, enquanto a criança está dentro do útero, não tem valor nenhum e pode ser morta. A partir do momento em que ela sai do útero, aí então ela adquiriria direito à proteção da vida. Mas o que acontece invariavelmente quando o aborto é descriminalizado é um aumento substancial no número, né, de abortamentos realizados, o que é natural, porque toda vez que um Estado diz, olha, uma determinada conduta não é criminosa, a tendência é que tantas pessoas que não a praticavam por algum receio da norma penal ou por compreender que aquilo é um valor defendido pelo Estado e só por isso ele está protegido pela norma penal, elas passam a achar que aquilo é natural, muda-se a mentalidade, né? E com essa mudança de mentalidade gera-se também um aumento pela só mudança de mentalidade. Então, há um aumento, ele decorre de dois fatores. O primeiro, aquelas pessoas que não praticavam o fato só porque ele era criminoso, passam a praticá-lo. E há um grupo grande de pessoas que agem dessa forma. O segundo, porque a mentalidade vai se formando de forma diferente. Começa-se a relativizar o valor da vida intrauterina. Então, há experiências internacionais, e são muitas, em que o aborto foi descriminalizado. Todas essas experiências geraram um aumento muito grande no número de abortamentos e geraram, dentre tantos outros problemas, também o de manutenção da própria sobrevivência de determinados países. Então, na Europa, por exemplo, o índice de natalidade é tão baixo que ele é insuficiente para repor a população, o que significa que, se não for tomada uma providência drástica, em algumas décadas, simplesmente o continente estará fadado à extinção por falta de pessoas, né? Então, cria-se essa mentalidade, na verdade, que ela é contrária à vida, né? Ou, pelo menos, que ela desvaloriza a vida, né? A vida, ela passa a ser vista de forma utilitária. Vale na medida em que me serve. E isso é um dos grandes problemas da descriminalização. É a mudança da mentalidade, né? A mudança das pessoas. E parece que nessa linha aí, a vida humana passa a também ter a mesma perspectiva dessa cultura de descarte que nós estamos vivendo hoje, onde tudo é descartável, tudo pode ser jogado fora quando não é útil, né? Exatamente. Então, exatamente. Essa visão utilitarista da vida. Exatamente isso. Me é útil, eu permaneço. Se não me é útil, eu Exatamente. descarto, sem nenhum problema de consciência, de valor, porque é tudo relativizado. Exatamente isso. Infelizmente é o que acontece, né? De fato, se eu digo que uma mãe pode matar o seu próprio filho, que valor eu estou dando a essa criança? Não tem valor nenhum. As crianças mortas nos úteros maternos, elas são descartadas em lixos, né? Então, o tratamento que se dá é o tratamento que se dá a um lixo hospitalar. Por conta desse pouco valor que se dá à vida intrauterina, há uma série de relatos, de denúncias sobre a utilização, inclusive, dos corpos dos fetos, né, abortados para diversos tipos de indústria. Então, o aborto, ele não é uma coisa simples, né? Logicamente que se reconhece a dificuldade em determinadas circunstâncias para que uma mãe leve a gestação adiante, mas essa dificuldade, por maior que seja, ela não justifica a eliminação da vida de uma criança. Quando eu abro essa possibilidade, eu crio toda uma cadeia ao redor da morte da criança, que é muito negativa para a sociedade. Eu começo a receber clínicas abortivas, e ali se ganha dinheiro matando crianças. Eu começo, como disse anteriormente, a gerar uma mentalidade de que a vida vale pouco. Então, eu começo a desvalorizando a vida da criança, da criança intrauterina, eu acabo desvalorizando também a vida de quem já veio à luz, de quem eu já posso ver, né, de quem já está fora do útero materno. Então, não há nenhuma justificativa, né, para que se acabe com uma vida humana. Eu acho importantíssimo ressaltar que a mulher, ela tem sempre o direito de entregar a criança à adoção. Então, se realmente aquela mãe, ela não se sente habilitada, por qualquer motivo, a
cuidar daquela criança, não a mate, né? Preserve a sua vida, ame enquanto ela está no ventre e, uma vez nascendo, entregue-a à adoção. Isso é uma possibilidade, né? Então, embora não seja logicamente o ideal, porque é muito bom ver os filhos com seus pais, é uma alternativa muito menos drástica, né? A eliminação da vida ela é um ponto final, né, em qualquer possibilidade de que a pessoa cresça, se desenvolva, experimente alegrias, né? Enfim, né? Simplesmente o fim humano, né? Do nosso fim humano. Então, não há justificativa para ela. Em alguns países, até que eu estou lendo alguma coisa nesse sentido, na Europa, né, depois que foi aberto, né, a legislação foi alterada e foi permitido o aborto, o número de casos de morte, né, de mães em decorrência desse processo de aborto se tornou, digamos assim, mais... o número de mortes das mães aumentou, né? Como é que se explica isso aí? A prática do aborto, ela sempre traz um risco para a mãe, né? Invariavelmente ela traz risco para a mãe. Logicamente que se o aborto é realizado numa clínica clandestina, o risco é maior do que realizado numa clínica regular, com todo amparo. Acontece, e por que se explica então o aumento do número de mortes naquelas hipóteses que o aborto foi descriminalizado? É porque o número de abortos ele aumenta significativamente. E aumentando significativamente, a tendência de que a probabilidade de que haja uma morte, ela também aumenta. Isso é um aspecto que sempre tem que ser levado em consideração. O segundo aspecto, sempre que se observam grupos lutando em favor da descriminalização, essa luta ela é paulatina. Não se pede para que o abortamento seja descriminalizado até a última semana gestacional. Pede-se, invariavelmente, para que ela seja descriminalizada. Primeiro, em relação àquelas crianças que têm alguma deficiência, aí depois até a 12ª semana, depois até a 20ª semana, depois até a 40ª semana. Enfim, o que se deseja, os grupos que desejam a implantação do aborto no Brasil e no mundo, eles desejam a descriminalização completa. E eles têm conseguido sucesso. Então, na medida em que eles vão avançando, os abortamentos inicialmente autorizados para até a 12ª semana gestacional chegam até a 38ª, 39ª semana gestacional. E quanto mais tardio o aborto, maior o risco. Então, dois aspectos. Primeiro, aumenta o número de abortamentos, e como o abortamento, a prática do aborto, ela é sempre perigosa, aumenta o número de mortes. Segundo, avança-se em relação ao período gestacional do aborto. E na medida em que a idade gestacional avança, um procedimento que já é arriscado torna-se ainda mais arriscado. E por isso, então, o aumento no número de mortes maternas. Tem que levar em consideração ainda o aparelhamento do Estado, né, no sentido de dar o suporte, porque se é decidido, né, sobre o aborto, ou seja, até a 12ª semana, a pergunta é: será que o Estado estará aparelhado o suficiente para assumir esses custos novos e ter toda a estrutura necessária, uma vez que há limitações para o estado atual de coisas, ou seja, a assistência à saúde ainda é precária em muitos aspectos, muito mais que impacto isso irá acontecer, né, se o aborto, da forma que está sendo solicitada, exigida, enfim, proposta, né, até a 12ª semana, seja aprovado. Então, esse aspecto é preciso que seja levado em consideração, que muitas vezes se tenta minimizar na força de outros argumentos que estão relacionados ao direito de decidir sobre a vida humana. Vou falar sobre o direito da mulher decidir sobre o seu corpo. Como é que o senhor compreende essa questão do direito de decidir, né, em detrimento do direito de viver, né, da criança? Bom, eu também vou abordar aqui em dois pontos. Primeiro, o direito à liberdade, ele é um direito que pressupõe a vida. Então, sempre que houver um confronto entre vida e liberdade, prevalecerá a vida, porque sem vida não há liberdade. Sem liberdade há vida, né? E a liberdade pode se recuperar. A vida, uma vez extinta, essa não volta mais. Sobre um segundo aspecto, a liberdade ela sempre implica ou é caracterizada pela possibilidade de que se escolha por um fato ou por uma omissão. Eu escolho fazer alguma coisa ou eu escolho não fazer alguma coisa. Depois que eu faço a opção,
eu não tenho o direito de negar os efeitos naturais dessa opção que eu fiz. Então, eu tenho que separar o que é liberdade e o que é responsabilidade. A mulher e o homem exercem a sua liberdade naquele momento em que eles optam pelo ato sexual. Estão sendo livres para decidir se querem ou se não querem. Uma vez decidido pelo ato sexual, uma gestação desejada, planejada ou não desejada ou não planejada, ela é uma consequência de uma decisão que foi tomada anteriormente. E é obrigação de todo cidadão assumir as consequências dos atos pelos quais elas optaram. Então, um exemplo. Se alguém se embriaga e depois se dispõe a dirigir, embora não deseje o atropelamento, a morte de qualquer pessoa, se ela vem a atropelar alguma pessoa, ela responde pelo atropelamento, embora não a quisesse. Porque quando ela decidir o veículo, naquele momento ela exerceu a sua liberdade. E uma vez exercida a liberdade, o exercício da liberdade ela trará consequências. E essas consequências elas não podem ser rejeitadas. Quando eu pratico um ato, eu assumo a responsabilidade pelos atos que eu pratiquei. Vale dizer, eu assumo as consequências do ato que eu pratiquei, mesmo que essas consequências não sejam por mim desejadas. O desejo, né, ele não tem esse espectro todo de proteção. Eu repito, eu tenho liberdade para decidir o que fazer. Depois que eu faço, as consequências do que eu faço eu devo assumir. Então a gestação, ela é a consequência de um ato anterior, que é o ato sexual. Se eu deliberei pelo ato sexual, então eu devo assumir as consequências do ato sexual. Uma delas, por exemplo, é uma gestação ainda que indesejada. Aí então ficaria a pergunta, mas na hipótese do estupro não há liberdade. É verdade. Portanto, na hipótese do estupro, embora essa hipótese não seja punida pelo Código Penal e não esteja sendo discutida atualmente, porque ela já está no Código Penal, ela envolve um aspecto mais profundo. Seria a necessidade de contrabalancear o direito à vida de uma criança que não é responsável pelo ato do seu pai, né, do estuprador, e o direito à liberdade, aí sim, liberdade da mulher, porque ela não optou por aquela gestação e não optou pelo ato que geraria, através do qual viria aquela vida. Creio que num país em que não se pune nem o estuprador com a pena de morte, é muito desproporcional punir a criança com essa pena. Então, mais do que em qualquer outro caso, o que se sugere é que a mãe leve a gestação até o final, porque aquela criança não tem culpa, embora se compreenda a dureza de carregar no ventre o filho de alguém que a violentou, e então entregue posteriormente à adoção. Mas o que acontece no caso, e isso é que é surpreendente, especialmente para os homens, né, porque os homens não têm esse instinto materno e têm dificuldade de compreender determinados aspectos, é que mais de 70% daquelas mulheres que engravidam em virtude do estupro, elas desejam ficar com a criança. O abortamento ela é uma pressão de quem está ao lado dela. Às vezes do marido, às vezes do companheiro, às vezes da família, às vezes dos amigos, às vezes do próprio médico, que não deseja que ela tenha aquele filho porque é o filho de um estupro. O que se tem demonstrado em algumas pesquisas é que, inclusive, a recuperação do trauma do estupro ela é muito mais rápida naquelas mulheres, em relação às mulheres que engravidaram, é muito mais rápida em relação àquelas mulheres que não optaram pelo abortamento, que optaram por ter os filhos. E mesmo aquelas que pensam em, tendo o filho, entregá-los à adoção, mesmo essas vão desenvolvendo uma relação de afeto tão profunda que, quando o filho chega à luz, elas decidem ficar com a criança. Então, nada justifica a morte de um inocente por um ato que foi responsabilidade do pai. Entende-se a dificuldade de uma mãe de carregar um filho nessa circunstância. O filho deve ser o fruto de um amor. Mas isso também, apesar da gravidade, não justifica a morte de um inocente. Entregue essa criança à adoção. Agora, mais uma vez, essa hipótese não está sendo discutida hoje, porque, embora criminosa, ela não é punida pelo Código Penal, né? Se exime a mulher e quem realizar o abortamento com o consentimento da mulher, eximem-se os dois da punição. Tanto quanto se exime, apenas a título de exemplo,
o furto praticado pelo filho contra o pai. É lógico que um filho furtar o pai não é algo bom e é algo criminoso, mas também não é punido. Aí se pergunta, por que não é punido? É uma questão de política criminal. O legislador entendeu que a situação é tão delicada que, embora ela não seja desejada, o Estado não haverá de punir nessa circunstância. Então, é um exemplo apenas para que se esclareça que o fato de uma conduta não ser punida criminalmente não significa que ela seja boa. E muitas vezes ela ainda continua a ser criminosa, como no caso do aborto. Muito bem. Com relação à questão ainda do aborto, né, nós podemos verificar que num país, né, da dimensão nossa, de 210 milhões de habitantes, né, um percentual em torno de 80% de cristãos, vamos colocar aqui a grosso modo, né, católicos, evangélicos, enfim, certo? Espíritas, cristãos, dentro dessa perspectiva, esse número significativo, né, de cristãos que defendem, por questão de crença, a ética da vida, né, valoriza a vida. Como é que se explica que se tenha tantas vozes dissonantes, né, que não parece representar esse percentual significativo que defende a vida? Primeiro, desculpa, eu esqueci de responder a pergunta especificamente feita anteriormente. Em relação aos custos, esses custos são ainda incalculáveis, mas hoje eu dou o exemplo da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que opera acima da sua capacidade. No momento em que se descriminalizar o aborto, eu espero que isso jamais chegue ao Brasil, seria uma desgraça para o nosso país, mas imaginando um cenário possível de descriminalização, esse serviço que já é sobrecarregado será ainda mais sobrecarregado, porque quando se descriminaliza o aborto, ele passa a ser utilizado como método contraceptivo. Há uma despreocupação em relação à contracepção, porque se houver a gestação, aborta-se. Mas como há um limite até a 12ª semana gestacional, seria comum acontecer de mulheres chegando para abortar e passar na frente daquelas que precisam parir. Então, os custos são ainda incalculáveis, não se tem uma estimativa, mas já se prevê uma situação muito grave, e essa é uma das razões pelas quais o Estado de Sergipe vem lutando contra a descriminalização. Essa discussão hoje está tramitando pelo Supremo Tribunal Federal, e o Estado foi à Suprema Corte para defender a vida desde a concepção. Passando para a segunda, então, e desculpa, eu esqueci de responder objetivamente na pergunta passada. Todo cidadão, ele tem o direito de se expressar, ele tem o direito de pedir ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, às câmaras de vereadores, que aprovem projetos de lei ou que deem à população leis que estão de acordo com os seus valores. Todo cidadão. Então, se eu sou um ateu e me comporto de acordo com uma mentalidade que é ateia, eu tenho o direito de exigir que o legislador legisle de acordo com a minha mentalidade, de pedir para que, melhor dizendo, que o legislador legisle de acordo com a minha mentalidade. Se eu sou cristão, se eu sou marxista, se eu sou gnóstico, todos nós temos o direito de manifestar e de pedir para que o parlamentar, exercendo a prerrogativa da representação, aprove projetos de leis, transforme projetos em leis que estejam de acordo com a minha mentalidade. Acontece que numa democracia sempre prevalecerá a mentalidade da maioria. Como os cristãos são maioria e vivemos num Estado democrático aqui no Brasil, é natural que as regras aprovadas elas tenham essa carga de valor cristã. Quando um valor cristão ele é discutido no parlamento, aprovado pelo parlamento, depois sancionado pelo chefe do executivo, esse valor ele se desprende da sua origem, ele deixa de ser apenas um valor cristão e passa a ser um valor da própria sociedade. Porque, repito, num Estado de direito, prevalece a vontade da maioria. A minoria tem o direito de se expressar, evidentemente, tem o direito de lutar para que as regras mudem e se acomodem aos seus valores peculiares, mas também essa minoria tem que se submeter à vontade da maioria, porque vivemos numa democracia. Acontece que os grupos que são pequenos, mas muito barulhentos e agressivos e lutam pela descriminalização, eles têm um espaço na imprensa que a maior parte da população não tem. Então, como o senhor disse, praticamente 80% da população é contrária
a descriminalização do aborto. De forma que não me surpreende, nesse grupo, as mulheres rejeitam mais o aborto do que os homens. Então, as mulheres são mais contrárias ao aborto do que os homens. Isso quebra um discurso, e eu já ouvi isso algumas vezes, de que se o homem engravidasse, o aborto já seria descriminalizado. Isso não é verdade, porque as mulheres são mais contrárias, elas lutam mais para que o aborto não seja aprovado do que os homens, né? Então, às vezes se invoca, mas quem assume as consequências é a mulher? Não, as consequências quem assume são a mulher e o homem, porque a mesma responsabilidade da mulher em relação à maternidade, ou uma responsabilidade semelhante à da mulher, há em relação à paternidade. Isso é uma visão machista de que só a mulher assume a criança. O homem tem que assumir a criança tanto quanto a mulher. Logicamente, como a natureza de ambos é distinta e só a mulher engravida, durante os primeiros 9 meses, ela carregará aquela criança e deve contar com o apoio do pai. E no início da vida da criança, ela deve amamentá-la, porque o pai não pode amamentar a criança. Então, evidentemente que a diferença de natureza entre homem e mulher leva à diferença de comportamentos, mas na medida em que o tempo vai passando, as responsabilidades elas vão se assemelhando. Então, você tem hoje uma população brasileira massacrantemente contra o aborto, apesar das propagandas a favor. O brasileiro ele tem tão arraigado esses valores, que são valores cristãos, indiscutivelmente, que apesar de todas as mazelas, nesse ponto específico, o brasileiro consegue identificar a vida desde a concepção. Consegue identificar que ali é uma vida humana, e sendo vida humana, eu não tenho direito de suprimi-la, né? Ainda mais uma vida humana inocente e suprimi-la sem qualquer motivo. Ainda a gente pode perceber com clareza, né, que tem crescido essa pressão, digamos assim, pressão mesmo, porque é criado uma espécie de lobby, né, para a defesa da proposta de aborto até a 12ª semana, e isso sem ter sido discutido dentro ou seja, de uma forma em termos de audiências públicas e outros processos naturais, certo? Para que a população tome conhecimento de forma adequada, né, dos impactos e de como a coisa acontece, mas já há uma como que se diz, uma espécie de uma defesa em locais estratégicos onde possa se mobilizar muito mais e trazer talvez maior pressão àqueles políticos que possam, porventura, pensar diferente. O que o senhor pensa a respeito disso aí? Bom, isso é a mais absoluta verdade. Há uma pressão, inclusive internacional, muito grande para que os países descriminalizem o aborto. E por vários motivos, um desses motivos é de razão econômica. A maior indústria de aborto no mundo, chama-se Planned Parenthood, ela fatura bilhões com a indústria do aborto. Então, há razões que são de ordem econômica, razões que são de ordem política, razões que são de ordem ideológica. O aborto, quando se começou a falar sobre abortamento ainda no início do século XX, começou-se a falar por razões eugênicas, vai dizer, queria-se matar aquelas pessoas que não fossem úteis, os deficientes, os mais pobres. E essa raiz... no caso de Hitler. Exatamente como no caso de Hitler. Hitler queria separar uma raça pura, uma raça ariana. Quando o aborto, quando se começa a discutir o aborto, se começa a discutir sobre esse viés. Né? Eu tenho que eliminar aqueles seres que não serão úteis à sociedade. E embora não se tenha coragem de dizer que continua sendo essa uma das razões para a defesa do abortamento, tem se verificado que, na prática, o que acontece é isso. Dou alguns exemplos. 100% dos fetos diagnosticados com síndrome de Down na Islândia são abortados. 100% dos fetos diagnosticados. As crianças que nasceram na Islândia com síndrome de Down, elas ou enganaram, vamos dizer assim, o exame da 12ª semana, ou então os pais optaram por não realizar alguns exames que poderiam identificar a síndrome. Esse número na Dinamarca é de 98%, na Inglaterra de aproximadamente 90%, nos Estados Unidos de 77%. Vale dizer, as pessoas continuam a ser mortas em virtude de alguma deficiência. O que significa que aquele declarado objetivo eugênico do começo, que era defendido no começo, que era exposto no começo da defesa do aborto, ele hoje não é defendido porque fica feio,
porque as pessoas não têm coragem, porque haveria uma rejeição. Mudou o discurso. Muda o discurso, mas O objetivo é o mesmo. o objetivo é o mesmo, né? As razões elas continuam as mesmas. Agregaram-se a essas razões outras, como disse, há uma compreensão de que se deve controlar a população, sobretudo a população dos países desenvolvidos. Há uma pressão de natureza econômica, há várias pressões. Mas, apesar de todas essas pressões, apesar de grupos internacionais estarem instalados no Brasil, financiando a indústria do aborto, financiando, melhor dizendo, esse ativismo a favor da descriminalização, essa campanha, o Congresso Nacional, atento ao que pensa a população, com todas as mazelas que carrega, ele não aprova o abortamento na Casa Legislativa. O aborto não passa pelo parlamento porque o parlamentar precisa de voto e não tomará uma adesão que seja tão contrária à população. Diferentemente acontece em relação à Suprema Corte. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não precisam de votos. E não precisando de votos, eles se sentem mais à vontade em decidir contra o interesse massacrante ou a opinião massacrante da população. Por isso que houve o deslocamento. Não, esses grupos abortistas, eles nunca desistem, tem a qualidade da persistência. Mas estrategicamente deslocaram a discussão do parlamento para o Supremo Tribunal Federal. Nós já estamos encerrando, o tempo é curto aqui, certo? Mas nós queremos, então, pensar, né, da seguinte forma: o que é que pode ser feito como sociedade, né, como a sociedade civil organizada que defende a vida, defende o valor da vida, defende a vida como o ser humano, como aquele que carrega uma dignidade, né? E para nós cristãos, o ser humano carrega de si uma dignidade que é inalienável, porque ele foi feito à imagem e semelhança daquele que o criou. Portanto, nós não podemos admitir, em hipótese alguma, que esse ser humano, criado por Deus, possa ter a sua vida eliminada, né? E a palavra de Deus diz com muita clareza, né? E isso que é proibido matar, ou seja, não matarás. Quando diz não matarás, né? Está se colocando de forma conclusiva, sabe, sob hipótese alguma, né? Porque é preciso que se considere que a vida humana ela carrega um valor, né, muito elevado, acima do que se pode pensar. Como é então que a sociedade pode trabalhar nesse sentido, de maneira que a sua forma de pensar, né, possa prevalecer no sentido de garantir o direito à vida? Que tipo de mobilização, de participação envolvendo os nossos legisladores, tanto no Estado como a nível federal? Bom, toda mulher, ou praticamente toda mulher, quando ela opta pelo abortamento, ela não opta porque deseja, né? E essa é a única parte do discurso abortista com o qual eu concordo. O instinto materno, ele impele a mulher a proteger a sua criança. Então, se a mulher aborta porque falta apoio, basta um mínimo de apoio para essa mulher gestante que passa por dificuldade para que ela não aborte. Um carinho na sua barriga, uma palavra de apoio dizendo que vai ajudá-la, que vai acompanhá-la, enfim, são gestos muito simples que podem mudar radicalmente a vida dessa mulher. Não só a vida da criança que seria morta no caso do abortamento, mas a vida da própria mulher. Porque ninguém consegue viver bem carregando o peso da culpa de que matou o seu próprio filho. Então, se eu percebo que uma mulher e um homem também está pressionando uma mulher a praticar o abortamento, que eu possa chegar ao lado dessa mulher, ao lado desse homem, para dizer, olha, é uma vida, para lembrar que é uma vida, porque às vezes, no momento da confusão, as pessoas esquecem o óbvio. E ao fazer isso, eu estarei protegendo a vida daquela criança, evidentemente, mas também a vida da mulher, a vida da mãe, a vida do pai, a vida de todos que estão ao redor. Eu cito algumas estatísticas que foram produzidas nos Estados Unidos, onde o aborto é descriminalizado, embora haja agora uma onda no sentido oposto, tenta-se voltar atrás, né? Desde a descriminalização em 1973, foram aproximadamente 60 milhões de vidas ceifadas no útero materno.
Os efeitos para as mães são, relato apenas alguns aqui, 250% de aumento na necessidade de hospitalização psiquiátrica para as mães que abortaram, 138% de aumento nos quadros depressivos, 60% de aumento nos quadros de estresse pós-trauma, 7 vezes o aumento na tendência ao suicídio, 30% a 50% no aumento do quadro de disfunção sexual, 25% exige acompanhamento psiquiátrico em longo prazo. Enfim, são dados estarrecedores realizados em um país que tem muitas qualidades, defeitos e qualidades, mas dentre as qualidades está a de estudar tudo. Eles estudam tudo, pesquisam tudo, e são pesquisas realizadas por institutos, por universidades e pesquisadores bastante sérios, num ambiente em que o aborto é visto por uma parte da população como algo normal, né? Como disse, já se vão aí mais de 40 anos e praticamente 60 milhões de vidas ceifadas. Então, o problema não é de mentalidade, né? O país lá, o aborto é descriminalizado. Esses problemas eles não decorrem de uma pressão social. Esses problemas decorrem de uma atitude da mulher contra a sua própria natureza. Não é possível conviver com esse peso. Então, ajudem as mães, ajudem as crianças, ajudem as famílias se aproximando, dando apoio, mostrando que a gravidez não é uma doença, é algo que cansa, que traz trabalho, mas é algo positivo, é algo bom, né? Para um cristão de forma especial, o aborto ele é inaceitável porque o Cristo ele deu a vida pelos seus. Então, o aborto se apresenta como o extremo oposto do que o Cristo fez, né? Cristo dá a vida pelos seus, o justo pelo injusto. Como poderei eu, um injusto, ao invés de dar a vida pelos meus, aqueles que são mais meus, mais próximos de mim, eu faço o contrário e por conveniência, por comodidade, eu decido por eliminar essa vida. Então, o cristão ele tem uma obrigação, na minha ótica, muito maior mesmo do que o Estado. O Estado tem a obrigação de defender a vida. Isso é a primeira das obrigações do Estado. Mas o cristão tem uma obrigação maior. Proteja a vida, valorize a gestação, valorize a mãe, valorize a criança, dê apoio. Se não souber como ajudar, procure uma pessoa para ajudá-la. Mas tenho certeza, um gesto simples, uma frase simples do tipo, eu estou com você, eu estou aqui para te ajudar, é suficiente para salvar muitas vidas. Há uma estatística dos grupos que trabalham em defesa da vida, mostrando que de cada 10 mulheres que estavam decididas a abortar, uma vez abordadas por esses grupos, de cada 10, 8 desistem. Há um instituto que nós estamos tentando trazer para Sergipe, o CERV, o Centro de Valorização da Vida, que tem uma eficiência de 99%. De cada 100 mulheres abordadas que estavam decididas ao aborto, 99 desistem. Então, pastor, acho que também em nível institucional, as igrejas elas podem também criar pequenos núcleos para a formação de pessoas capacitadas a defender a vida, a fazer essa abordagem. Ela é muito simples e muito efetiva e extremamente gratificante. Muito obrigado. Nós ouvimos aqui nessa entrevista hoje, não é, o José Paulo, ele procurador do Estado e alguém que, independente da posição, não é, que ocupa como na área profissional, ele é alguém que tem convicções firmes sobre a defesa da vida. E eu entendo que essa é a nossa contribuição como cristão. Devemos trazer a reflexão, né, para que não apenas seja abordada uma visão do ponto de vista estritamente bíblico, mas também do ponto de vista jurídico e do ponto de vista dessas diversas implicações socioeconômicas que estão presentes aqui. Inclusive dentro desses diversos movimentos que não consideram valores, né, supremos como a vida, né? É uma cultura de descarte, relativizando tudo, e a pergunta é, se mantivermos esse mesmo nível de padrão, de mudança de valores, onde estaremos daqui a 50 anos, né? Então, fica para a nossa reflexão e, sobretudo, esse ponto aqui que foi falado por último, mas julgo eu que um dos mais importantes, que é o que é que nós podemos fazer efetivamente para apoiar essa gestante, essa mulher que, por diversos motivos, né, e são complexos aí, está pensando em abortar, em realizar o aborto,
E, na maioria das vezes, né, ela não tem a estrutura, o apoio, o suporte necessário para levar avante essa gravidez e precisa do nosso apoio efetivo, né, do nosso, digamos assim, da nossa presença, não apenas com palavras, mas com ações concretas que possa ajudá-la a refletir melhor sobre, nesse momento de insegurança, sobre que decisão tomar. Devemos sempre garantir o valor pela vida, porque foi isso mesmo que Cristo nos ensinou. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Na próxima semana nós vamos estar encerrando ouvindo aí a Neide Araújo, certo? Eu posso ouvir o teu chamado e o chamado é para garantir a vida, tá certo? Até a próxima semana. Nós queremos dizer que esse programa Missão Transformadora é um programa que é patrocinado pelo Projeto Resgate, uma associação que há 16 anos atua buscando resgatar o melhor da vida, né, dando suporte às famílias que estão com problema com drogas, mas também trabalhando na área de prevenção, que envolve, entre outras questões, garantia da vida, né, também a contribuição para que crianças possam ser protegidas e ter um espaço seguro para brincar, para ser criança, mas, sobretudo, também para compreender, né, que elas podem e devem ser participantes, né, de um processo de educação onde elas possam se sentir responsáveis por suas escolhas. Um grande abraço, até a próxima semana. Leva-me além, para as alturas. Eu quero estar mais perto de ti e adorar. Não quero tocar só na tua orla. Eu quero tocar onde um filho toca. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor, pelo teu amor. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor, pelo teu amor. Leva-me além, para as alturas. Eu quero estar mais perto de ti e adorar. Não quero tocar só na tua orla. Eu quero tocar onde um filho toca. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor, pelo teu amor. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor. Fui atraído, Senhor, pelo teu amor. Mais alto, mais fundo, mais perto de ti. Mais alto, mais fundo, mais perto de ti.
Como está a sua saúde emocional? Você sabia que problemas emocionais podem lhe causar doenças físicas? Então, para evitar esses problemas, consulte um especialista no assunto. Psicóloga doutora Iracema dos Anjos, especialista em tratamento psicológico com adolescentes, adultos e dependentes químicos. Marque já sua consulta pelo telefone 79999770330. Atendemos na rua Riachuelo 1188, sala 15, entre o Bom Preço e a Avenida Hermes Fontes. Psicóloga, professora e palestrante doutora Iracema dos Anjos.